parte. Querer te ver todo dia é mais que amizade. Você é parte da família, faz parte. Nem precisa marcar no Maceió Shopping. A gente vai se encontrar. Faz parte da sua família. Maceió Shopping, quero te ter todo dia. Que bom que você voltou. Seja sempre bem-vindo ao Maceió Shopping, o shopping que faz parte da sua família. Maceió Shopping, quero te ter todo dia. Está no ar o Factual desta sexta-feira, dia 13 de novembro. Está chegando a hora. 13, eleições 2020. Agora uma sexta-feira muito movimentada aqui no campo eleitoral. A gente vai falar um pouquinho sobre os acontecimentos de hoje. Muito boa noite, Derek. Boa noite, Lucas. Boa noite, Faria. Faria. Boa noite. Todo mundo na bancada só hoje. Estou sendo promovido. Opa! E hoje a gente vai falar sobre as notícias das eleições, já faltando 2 dias aí pra gente ir à urna. Tem muita coisa acontecendo, como bem disse o Lucas. A gente vai trazer algumas notícias, tanto aqui dentro do estado, quanto de fora também, e a previsão do tempo para saber como é que vai estar domingo. Será que a gente vai voltar debaixo de chuva? A gente descobre já. Vamos ver tudo isso e muito mais logo após esses recadinhos. Vai passar. Em mais de 350 anos de serviços postais, superamos juntos todos os desafios e neste momento não seria diferente. Estamos com você. A entrega de remédios, vacinas e outros produtos indispensáveis torna os nossos serviços essenciais. Também somos nós que transportamos o material viral do novo coronavírus e do influenza até as universidades, onde são feitas pesquisas para combater essas doenças. E é para aproximar você de tudo que é mais importante agora que os nossos carteiros continuam cruzando as ruas de todo o Brasil. Estamos com você, respeitando as distâncias, mas sempre ao seu lado. Porque para aproximar, não é preciso estar perto, é preciso estar presente. Correios, soluções que aproximam. Saiu o resultado do IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2019, que avalia a educação entre todos os estados brasileiros. E, novamente, Alagoas foi destaque. Nesta edição, o estado ultrapassou as metas dos anos iniciais e finais do ensino fundamental e também cresceu nas notas do ensino médio. Na curva de resultados, desde 2015, não paramos mais de crescer. Um dos principais responsáveis é o programa Escola 10, criado pelo governo do estado para impulsionar a educação pública. Mas isso só acontece porque funcionou como nunca a boa parceria entre governo do estado e municípios alagoanos. Alagoas conquistou o 2º lugar nacional no cumprimento de metas. Agora é preparar as escolas para a retomada das aulas e fazer de 2021 um grande ano para a educação alagoana. Conhecemos o mundo em movimento. Um mundo sem fronteiras e com uma incrível velocidade. De repente, o mundo para. E temos que cuidar da nossa saúde e da saúde de todos. Um momento de união. Um momento de ter fibra para vencer desafios e acreditar no futuro. Mas existe um mundo que não pode parar. Para você ficar em casa, nós estamos aqui, mantendo todos conectados, trabalhando, estudando e unindo as pessoas que você ama. Temos fibra para manter negócios funcionando remotamente e fornecer todo o apoio àqueles que não podem parar. Conte com a fibra e dedicação de todo o nosso time 24 horas por dia para lhe apoiar neste momento com conectividade.
Onde estiver, fique conectado. Allu Telecom. O futuro chega mais rápido. Muito bem, a gente começa o Factual com a notícia que está repercutindo bastante, porque o diretor de Recursos Humanos da Assembleia Legislativa daqui de Alagoas foi flagrado na madrugada de hoje com dinheiro, cheques e santinhos de candidatos, né, de um candidato a prefeito aqui de Maceió e também de um candidato à Câmara de Vereadores. Ele foi abordado durante a polícia, na verdade, o abordou a polícia militar, porque ele estava conduzindo o carro de forma suspeita, lá na cidade de Marechal Deodoro. E os candidatos aí, né, dos santinhos que estavam com ele, são o Davi Davino Filho, que é candidato a prefeito aqui em Maceió, e o Davi Davino, o pai do Davi Davino Filho, que é candidato a vereador também aqui na capital. Quase não trava a língua de nome dos dois, né? Olha só, o servidor é o Igor Dimitri de Sena Bittar. Ele estava com R$ 21.157 em espécie, 339 santinhos, são aqueles ali azuis que você está vendo no fundo da imagem. Também teve um cheque no valor de R$ 15.550 e mais 3 cheques no valor de R$ 6.500 cada. Somando tudo, deu R$ 35.065. Além desse dinheiro, também foi apreendido um computador, um telefone celular, um HD externo e documentos, além de um automóvel. Pois é, o veículo foi abordado pela Polícia Militar por estar sendo conduzido de forma suspeita. E diante da suspeita de crime eleitoral, o Igor Dimitri ele foi conduzido até a sede da Polícia Federal aqui em Maceió. O servidor foi ouvido e liberado por não configurar flagrante, né? Esse caso aí, porque você só pode ser preso agora durante esse período eleitoral em flagrante. Todo o material vai ser encaminhado à Justiça Eleitoral, que vai decidir sobre a abertura ou não de um inquérito policial contra o Igor Dimitri de Sena Bittar. Só fazendo uma correção, Derek, o valor somando, né? Porque na verdade os 35 deve ser o valor do cheque, mas somando tudo, dá mais de 50 mil reais, né? Muito dinheiro. Somando o né? cheque. 31 já era muito, 35 já era muito, 50 é mais ainda. Exatamente. Né? E aí, Felipe Farias, isso pode respingar de alguma maneira aí na eleição de domingo? E faltam 2 dias para as urnas, né? Exato. Bom, inicialmente vamos fazer a ressalva aqui sobre acerca da forma como foi caracterizado tudo isso daí, né? A Justiça vai fazer os procedimentos legais de investigação ainda do caso, né? Para se estabelecer efetivamente a relação disso com os candidatos que, obviamente, devem negar aí qualquer relação. Tem essa questão da condição dele como servidor da Assembleia, que é um fator decisivo, mas tudo nesse momento tratado com o devido cuidado legal, a Justiça, bem supostamente, e essa questão de ele não ter sido autuado de outra forma, foi ouvido e liberado, como o Derek falou, pela questão de não se configurar um flagrante pela justiça comum. É isso. Né? Os casos caracterizados pela justiça comum. Isso aí é um caso no âmbito eleitoral, mas na justiça comum não se caracteriza. Por isso a liberação. Só que aí, obviamente, vai depender da investigação. O fato é que daqui até domingo deverá sim haver muitos casos, é bem provável que haja muitos casos, tanto aqui em Maceió, em relação a outros candidatos, a gente não está se referindo especificamente a ninguém, entre outras coisas, porque, gente, remetendo aí àquela reunião que houve em Coruripe há 2 semanas, em que estavam lá representantes da segurança pública especificamente para tratar do clima acirrado que está lá em Coruripe, o representante da Polícia Federal naquela reunião colocou que o setor de inteligência, e obviamente que isso se aplica também às polícias civil e militar, os setores de inteligência, o pessoal já está há muito em campo aí, trabalhando, já deve estar apurando possíveis situações de violação à legislação eleitoral para combater esse tipo de problema. Você falou aí sobre o posicionamento, na verdade já tem até uma nota aqui da coordenação de campanha do candidato Davino Filho, né? Em nota, a coordenação de campanha da coligação Força e Coração para Mudar Maceió, encabeçada pelo candidato a prefeito Davi Filho, do PP, negou qualquer ligação com o servidor público com quem foi apreendido pela polícia,
Federal, R$21 mil em dinheiro e santinhos do candidato e do pai dele, Davi Davino, também do PP, que disputa a vaga na Câmara Municipal. Segundo a coordenação de Davi Filho, o servidor da Assembleia Legislativa detido pela PF, suspeita aí de crime eleitoral, não faz parte da sua equipe de campanha e não possui autorização para adotar qualquer atitude em nome da coligação liderada pelo nosso candidato a prefeito de Maceió, fecha aspas. E esse é o posicionamento da coordenação da campanha. O que eles estão dizendo aqui é que eles não têm envolvimento e esse, pelo que ele diz aqui na nota, que ele deve ter agido sozinho, né? A adoção oficial, a posição oficial a ser adotada por todas as coligações eventualmente envolvidas em algo assim, é a postura no momento oficial que se tem, portanto é a que se admite. Mas como disse o Paredes, a gente vai ver mais casos aí até domingo, né? Com certeza. E de Maceió a gente vai para São José da Laje, porque o Conselho Estadual de Segurança Pública daqui de Alagoas mandou recolher as armas de fogo registradas no nome do candidato a vice-prefeito de São José da Laje, Flávio Catão, determinando a suspensão do porte de arma funcional dele, que é agente penitenciário, policial penal. Na mesma decisão, o Conselho negou o pedido de segurança individualizado ao candidato a prefeito do município Edson Pinheiro dos Santos, do DEM, que é o sargento Nininho, como é conhecido na região. Ele alegou que se sentia inseguro e precisava do serviço para retomar a campanha, mas o argumento não foi aceito pelo Conseg. E essa portaria está aí, esse é o sargento Nininho, e a portaria foi publicada em virtude de denúncias recebidas pelo juiz eleitoral, dando conta de que candidatos ao pleito em São José da Laje, dentre eles policiais, militares e agentes penitenciários, estariam andando armados pela cidade, participando, inclusive, de atos de propaganda eleitoral, atos de campanha. Complicado, e mais com esse histórico de violência que tem no interior, tem boato de circulando, de gente morrendo em algumas cidades por aí, é realmente perigoso, né? Fora, como a gente já abordou aqui por mais de uma vez aqui no Factual, fora o histórico de violência que tem a política de Alagoas, infelizmente. E aí tem o Derek aí se referiu aos boatos que estão circulando nas redes sociais lá em Paulo Jacinto. A gente tentou apurar, mas por enquanto não tem nada confirmado. Teve uma morte no início do mês lá, E aí tem informações circulando que teve outra morte hoje na cidade, mas ainda não se sabe se essa morte tem cunho político. Essa então, primeira inicialmente teria sido descartada a questão da ligação política. Existe a suspeita, mas também como não tem nada confirmado, é irresponsável a gente afirmar qualquer coisa aqui. Por enquanto, tratam-se apenas de boatos mesmo. Como a gente falou que nessa época de campanha, nessa época de política, muita coisa acontece, tem muita história circulando, muita ocorrência. Os ânimos muito acirrados, aquele embate ali bem próximo, a gente volta a frisar. A campanha para prefeito ele tem esse componente de proximidade muito maior, porque não é alguém de algum cargo eletivo distante que está em Brasília, está aqui em Maceió, está um cacique político que está em disputa. É ali, naquele local. É alguém que se conhece, que cruza com o outro dia a dia e que por vários motivos, principalmente políticos, mas aí na política entra outros elementos, questões familiares, questões de disputa por terras e tudo mais, aí esses climas, esses outros componentes, esses outros elementos levam ao acirramento político e tudo no final, infelizmente, acaba descambando para a violência. É triste que a festa da violência termine assim. A gente está falando de eleição e no domingo o ACTA está preparando aqui uma programação especial, uma cobertura completa, a melhor cobertura você vai ver aqui no ACTA, porque a gente vai mostrar os acontecimentos em tempo real durante todo o dia. Estaremos ao vivo nas redes sociais durante a manhã, teremos um programa pela manhã, teremos um programa ao meio-dia e um programa também à noite, sem falar nos flashes ao longo do dia, com todas as ocorrências envolvendo eleições municipais. E no fim do dia, Derek, estaremos juntos aqui, nós três e alguns convidados também, para darmos a melhor cobertura, fazermos a melhor cobertura da apuração dos votos. Já preparou a marmita? Iremos fazer essa apuração em tempo real. Vamos passar o dia literalmente todo aqui no ACTA, mostrando a apuração dos votos e depois a festa de quem venceu ou dos que venceram, dos candidatos a prefeito daqui de Maceió,
também com notícias do interior do estado. Só lembrando que apenas Maceió, aqui em Alagoas, pode ir para o segundo turno. Os outros 101 municípios, a gente vai ficar sabendo do prefeito já no domingo mesmo, né? E é o seguinte, minha gente. Domingo, a gente vai às urnas. Com desculpa da interrupção, Não, com a exceção de Arapiraca, né? Que tem essa pendência Arapiraca é outro judicial, caso, exatamente. que a gente vai acompanhar em tempo real também, como falou o Lucas, a miúde lá Mas vai a gente acompanhar. só não vai saber quem vai levar, né? Exato. Não tem segundo turno, mas também não vai ficar sabendo de primeira assim quem vai ser o prefeito lá, não. Por questões jurídico-eleitorais. Pois é. Agora, olha só, faltando 2 dias pra gente ir às urnas, tá na hora da gente checar o que é que pode levar, o que é que não pode, o que é que vai acontecer domingo, pra gente poder chegar já pronto para votar e sair rapidamente, porque questão de pandemia é preciso respeitar o distanciamento, enfim. A gente fica sabendo o que é que pode e o que não pode fazer, o que pode e que não pode acontecer no dia, né? E além disso, você também vai ficar sabendo agora o que é que acontece e como proceder, o que é que acontece com quem não votar e não justificar. Sim, também tem isso. E como proceder justamente no domingo de eleição, porque é um dia diferente, justamente por conta disso que o Derek falou, por conta da pandemia. Mas quem explica melhor para a gente tudo isso é a Flávia Gomes de Barros, ela que é a diretora de comunicação do TRE de Alagoas. Oi, pessoal do Acta. Faltam 2 dias para a eleição e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o que acontece com aqueles eleitores que não votarem no próximo domingo. Durante todo o dia de votação, das 7 da manhã às 5 da tarde, os eleitores vão poder justificar a ausência no aplicativo e-Título, diretamente no smartphone, desde que estejam fora do seu local de votação. Por exemplo, o eleitor é aqui de Maceió, está em Arapiraca, está em Piranhas, está em Marechal Deodoro, está fora do seu domicílio, pode justificar a ausência no aplicativo. Passou a data de votação e não justificou, tem 60 dias para fazer essa justificativa gratuitamente, tanto no e-Título quanto no Justifica, que é um sistema no site do TSE e também nos cartórios eleitorais, tá? Só que aí você vai precisar fazer uma justificativa mais formal para o juiz eleitoral e ele vai deferir aí a sua ausência ou não. A gente pede para aquelas pessoas que estão contaminadas com Covid-19 ou com qualquer sintoma, que peguem um atestado médico, uma declaração dizendo desses sintomas ou atestando aí que vocês estão infectados para encaminhar para o juiz eleitoral justificando a ausência, tá? Quem tiver com sintoma, com febre, com tosse, com qualquer um dos sintomas do Covid, fica em casa para não colocar em risco os demais eleitores. E quanto à questão do dia da eleição, esse ano a gente ampliou o horário, como eu já falei, de 7 às 17 horas, sendo que das 7 da manhã às 10 é preferencial para os idosos acima de 60 anos, tá? Lembrando que só os idosos acima de 70 anos e os jovens de 16 a 18 anos não são obrigados a votar. Os idosos de 60 anos vão ter uma prioridade especial das 7 às 10 horas, mas isso não quer dizer que os demais eleitores de todas as idades não possam votar das 7 às 10. Todo mundo pode votar nesse horário. A gente orienta que vocês procurem um horário que tem menos gente na sua sessão, né, no seu local de votação. E o que vai acontecer das 7 às 10 é que esse público aí do grupo de risco vai ter uma prioridade preferencial. Isso quer dizer que se tiver na fila de preferência uma gestante, uma pessoa com mobilidade reduzida ou alguém com criança no colo, o idoso vai passar na frente para poder votar antes dessas pessoas. Então, leva a sua caneta, leva um documento oficial com foto, porque esse ano a gente não tem biometria, ou faz um download do aplicativo e-Título que tem a foto do eleitor. Inclusive, você pode consultar o seu local de votação, que é muito importante antes de sair de casa. A gente teve muita mudança nos locais de votação aqui em Alagoas e os eleitores precisam fazer essa consulta antes de irem votar. Então é isso, a Justiça Eleitoral está à disposição, faltam 2 dias. Qualquer dúvida, canal da ouvidoria no site do TRE e denúncias de propaganda no Pardal, o aplicativo, ou através do Ministério Público e da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil. Muito obrigado, Flávia Gomes de Barros, pela prestação de serviço aqui, né? Informações de muita utilidade para os eleitores. Pois é, como foi dito hoje no acto especial, o importante é que você vá votar, né? Que você ficar em casa, se você pode votar, você vai votar, poder fazer parte desse momento importante do nosso país e poder cobrar depois, né? Que a pessoa não vai votar por qualquer motivo e quer reclamar, mas não participou, né? Não votou nem nada. Bem, muito bem lembrado, aliás,
tirou de novo a minha palavra. Com a palavra. Porque era justamente esse lembrete que eu ia fazer. O Derek mencionou aí o acta especial que foi agora à tarde. Tivemos aqui o prazer de estar com o professor e estudioso Marcelo Bastos e nossa queridíssima colega Fátima Almeida, em que a gente abordou justamente esse aspecto e a propósito de tudo isso, foi um elemento, um lado que eu destacaria no encerramento, quando o professor Marcelo falou justamente isso. Olha, não deixe de votar não. Realmente, muito pertinente a colocação. Mesmo, não vote nulo, não vote em branco. Exerça a sua cidadania, entre outras coisas, para você ter legitimidade, para ter, entre aspas, moral mesmo, para depois chegar e cobrar do candidato, porque isso é o que vai lhe dar moral do candidato, então, o futuro gestor, futuro vereador, para lhe dar moral mesmo, para depois chegar para ele e dizer, olha, como até o exemplo que ele citou, cobrar da pavimentação, cobrar da iluminação, cobrar os serviços públicos aos quais você tem direito. Agora, direito esse, do qual você vai abrir mão, primeiro, se votar sim, e muito mais, se vender o seu voto. E aí, gente, eu gostaria de, lembrando, só para terminar o raciocínio, até por protesto. Muita gente coloca assim, não, democracia, mas é o sistema que há. Né? Não dá para ter uma prefeitura para cada morador. Então o jeito é ter uma e para a maioria. Então é assim, quer protestar? Protesta votando em alguém em quem você, cujo pensamento você defende. E a propósito, deixa eu fazer aí uso um pouquinho mais do tempo, para não deixar de fazer esse meia-culpa, como eu sempre cito, uma das primeiras entrevistas que a gente fez com a palavra, eu entrevistei um ex-desembargador eleitoral e fiz essa colocação. A propósito de uma entrevista com a diretora de comunicação do TRE de Alagoas, na época em que eu coloquei uma entrevista ao vivo para um programa, então, e aí eu coloquei o aspecto seguinte, mais ou menos um receituário, uma dica de como você se livrar da condição de mesário. Tipo assim, não chegar muito cedo, aquela coisa toda. E por que eu digo isso? É um meia-culpa que eu faço hoje, porque eu me dei conta do quanto é errado isso. Mas fazer mesário não tem coisa mais chata. Eu já fui 2 vezes, fico à vontade para dizer realmente só que é algo cidadão. É um dos aspectos mais cidadãos que você pode ter, além de ser jurado, outra coisa que já fui por 2 vezes também, são situações complicadas, mas que a democracia, que a Constituição, que a justiça, que o seu país precisa de você. Não dá para fazer uma eleição, primeiro pagando, que não seria legítimo, e segundo, contando apenas com pessoas convocadas. É interessante que você se voluntarie, participe desse processo, ajude na construção dessa democracia. Feita aí esse meia-culpa mais uma vez, retiro aquela colocação que fiz para você não ser mesário, e sim, chega lá, se voluntário, não dá mais, né? Porque já foram escolhidos, já passou. Mas para os próximos momentos assim que você pudesse voluntariar, não deixe de abrir, não abra mão disso não, é legal. Perfeito. E por falar em democracia, participação, enfim, a gente tem uma declaração feita aqui pelo comandante do Exército, o general Edson Pujol. Ele disse hoje que a instituição, o Exército, não pertence ao governo e nem tem partido político. Ele disse isso durante o seminário promovido pelas Forças Armadas. Ontem ele já havia dito algo parecido em uma live, quando afirmou que os militares não querem fazer parte da política, nem querem que a política entre nos quartéis. Esses comentários vêm na semana em que o presidente Bolsonaro defendeu o uso de pólvora para a defesa da Amazônia e também usou o uso de pólvora contra os Estados Unidos. Então está aí o Exército, que já está sendo tão acusado de envolvimento na política, o comandante dizendo que não tem envolvimento, né, que as Forças Armadas não têm envolvimento nenhum na política. Agora a gente fala de psicossaúde, porque em tempos difíceis, nada melhor do que ter um plano que vai cuidar da sua saúde mental e emocional.
E o Psicossaúde tem mais de 30 profissionais prontos para lhe atender na clínica Equilibrium. São psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Psicossaúde, assistência psicológica de Alagoas. Psicossaúde é um plano com preços populares e que cabem no seu bolso. Quer saber mais? Liga ou manda um zap para 996048515 ou um direct no Instagram para @psicossaúde2019. Psicossaúde, assistência psicológica de Alagoas. Vamos terminar agora vendo a previsão do tempo. Pedir para o Rafa vir para a gente aí a tela. Será que com a vai previsão chover? da semana. Esse já é dia 14, Rafa? Já é esse? Já, acredito que seja. Não, não é não. Muda para o dia 14, por favor, Rafa, para a gente poder mostrar que esse é o de hoje. A gente mostra agora o de amanhã, dia 14 de novembro, véspera da eleição, mas já adianto para você, o tempo vai estar nublado aqui em Maceió, vai estar nublado também no Agreste, apesar de com menos nuvens no céu, o sol vai aparecer no Agreste. Aqui em Maceió, a máxima vai ser de 30 graus, a mínima de 24 graus, isso amanhã, dia 14, né? Então você vai ter o dia nublado basicamente em todo o estado, são poucas as regiões que vão estar com sol. Agora, no domingo, dia 15, dia da eleição, não tem previsão de chuva para Alagoas. Isso é bom, a gente vai votar debaixo do sol, hein? Vai ter poucas nuvens, inclusive. O sol vai aparecer no céu com poucas nuvens. Aqui em Maceió, o dia vai estar quente, a máxima é de 31 graus e a mínima de 24. E lá no Agreste, a máxima é de 33 e a mínima de 23 graus. Ou seja, para não perder a oportunidade aqui de falar, a gente vai poder, tem que levar a máscara obrigatoriamente, a caneta obrigatoriamente, mas não vai precisar levar guarda-chuva. É bom boné. É bom protetor solar. É bom protetor solar e boné. Pronto. Perfeito. Se você quiser saber mais, é só entrar em semar, que é semarh.l.gov.br. E com essa dica a gente encerra o Factual desta sexta-feira. Lembrando que no domingo tem cobertura especial das eleições aqui no Acta. Então você fica ligado com a gente o dia inteiro para não perder nada. Mas amanhã tem Factual. Amanhã tem Factual, né? Tem Factual. Tem Factual, meio-dia. Aliás, 11h30, meio-dia, aqui na tela do Acta, com as notícias das eleições e também as notícias do dia. Domingo a gente volta a se encontrar. Você tem encontro marcado com a gente aqui. Boa noite, Tchau. Farias. Boa noite, Derek. Boa noite. Boa Tchau. noite.